Graça e paz, irmãs, mães intercessoras, né? Meu nome é Bianca, eu sou a mãe da Giovana, mãe do João Pedro. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem ministrado no meu coração. Eu queria ler lá em Mateus a parábola do semeador. No capítulo 13 vai dizer o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra Deus usou, para ministrar no meu coração, para trazer um grande ensinamento. Aqui em casa a gente sempre teve facilidade em estudar a palavra, em ler a Bíblia. A gente sempre gastou mais tempo, lendo, estudando a Bíblia, do que orando. Eu não me considerava uma mãe intercessora quando eu entrei no grupo. Não que eu não orasse pela vida dos meus filhos, pela nossa casa, pela nossa família, mas é porque eu não sentia que as minhas orações fossem tão intensas, tão constante, ou, eu era muito superficial, a minha vida de oração, eu vou ser bem sincera, não era o suficiente. A gente se ocupava com tantas coisas e acabava que quando a gente ia tirar um momento para Deus, eu passava mais tempo lendo a Bíblia do que realmente orando. Então, por esse motivo, eu não me considerava uma mãe intercessora. Comecei no grupo, fiquei bastante quietinha, no meu cantinho, porque eu não me via como uma mãe intercessora. E aos poucos, através dos testemunhos, dos estudos, das palavras que foi colocando no grupo, o Espírito Santo foi despertando em mim essa necessidade de estar orando, de estar clamando pela vida dos meus filhos, pela vida dos filhos de outras pessoas, pelas mães daquele grupo. E essa palavra veio de encontro comigo, porque na vida dos nossos filhos nós temos uma grande responsabilidade. De ensinar, de conduzir, de ministrar sobre eles, de exortar, de disciplinar. A gente é uma responsabilidade intransferível, a responsabilidade de pastorear a vida dos nossos filhos. Porém, existe uma parte que só depende do Senhor. Tem uma parte na vida dos nossos filhos que nós não podemos fazer, que é a conversão, que é trazer mudança no coração, que é fazer os nossos filhos temer o Senhor. Por mais que a gente ensine, dê o exemplo, por mais que a gente mostre para ele o caminho, só o Espírito Santo tem esse poder de convencer os nossos filhos, de trazer arrependimento ao coração, de fazer com que nossos filhos temam ele. E diante disso, eu entendi a minha necessidade de estar orando pelos meus filhos, porque nem tudo depende de mim, Precisa do meu trabalho, mas não depende somente de mim. Precisa do trabalho de Deus, depende de Deus, de fazer frutificar a semente que a gente tanto tem plantado no coração dos nossos filhos. É Deus que prepara o coração, é Deus que prepara aquela terra para receber a semente. Se Deus não preparar o coração, se não tiver um coração arado, preparado, a semente não vai frutificar. E quando eu entendi isso, eu comecei a orar mais pelos meus filhos, comecei a clamar mais a Deus pela vida deles, apresentar mais os meus filhos diante do Senhor, Para mim tem sido um desafio muito grande, Porque, assim, trabalho, casa, eu acredito que para todos nós, mas eu comecei a entender, que isso era necessário. E isso começou a ser prioridade nas nossas vidas, principalmente na minha vida. Eu comecei a priorizar. E quando a gente começa a priorizar, a gente acha tempo. A gente acha um jeitinho de fazer as coisas, Porque passou a ser prioridade. Hoje eu entendo a necessidade da minha oração na vida dos meus filhos,
né? Deus está orando, clamando pela vida deles. Certa vez o Daniel colocou numa pregação, eu não vou saber dizer quem foi que falou isso, mas ele citou que uma frase que falava assim: o que é mais importante? A oração ou a palavra? E depois ele vem com outra pergunta: o que é mais importante? A asa direita do avião ou a asa esquerda do avião? Né? E então eu compreendi a necessidade de estar clamando a Deus pela vida das orações. E mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, do nosso dia a dia, da correria, às vezes estamos tão cansadas, às vezes estamos tão angustiadas, com o nosso coração tão apertado, que eu vou ser sincera, porque às vezes é difícil orar, né? Mas Deus, Ele nos dá uma palavra de ânimo. O próprio Jesus, Ele nos incentiva, né? A gente tem um exemplo de Jesus para que possamos permanecer firmes nas nossas orações, clamando a Deus, né, pela intervenção dele na nossa família. E a palavra do juiz iníquo também veio muito ao meu coração. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a quem clama dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa palavra ela vem com encorajamento, né? Com uma palavra de renovo, de fortalecimento sobre as nossas vidas. Que Jesus ele fala, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Da gente permanecer firme na oração, da gente não desanimar, a gente não deixar o cansaço, os problemas do dia a dia, as nossas dificuldades, né? Não deixar que isso domine a nossa vida, mas que, independente das circunstâncias, que a gente apresente a Deus os nossos pedidos, os nossos clamores, e principalmente a vida dos nossos filhos. Essa mulher ficava importunando esse juiz constantemente, pedindo para que ele julgasse a causa dela. E ela não desistia, ela não se cansava, ela insistia, tanto que aquele juiz, né, um homem corrupto, que nada pode ser comparado com Deus, que é santo, ele resolve então julgar a causa dessa mulher. E a palavra de Deus fala, né, que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a quem clama de dia e noite, né? Se nós clamarmos a Deus de dia e de noite, se nós incansavelmente apresentar os nossos pedidos, os nossos filhos diante do Senhor, Ele ouvirá as nossas orações, Ele escutará o nosso clamor, Ele responderá às nossas orações, né? E Ele dá essa palavra de ânimo, de encorajamento nas nossas vidas, para que possamos estar sempre firmes em oração, perseverantes e sabendo que a nossa causa, que o nosso pedido está sendo entregue na mão daquele que pode resolver, né? Que os nossos filhos, que a conversão dos nossos filhos não depende somente da gente, mas depende daquele que pode, né? Daquele que pode operar milagre na vida dos nossos filhos. E que essa palavra, assim como ministrou no meu coração, que também possa trazer fortalecimento na vida de vocês. Agradeço muito cada mãe desse grupo, com seus testemunhos, com seus pedidos de oração, com as suas palavras, com os versículos diários, né, que vem sido colocado no grupo, pois isso tem ministrado muito ao meu coração, tem me fortalecido, tem me ajudado muito em dias difíceis, né, que Deus possa continuar abençoando esse grupo, que Ele alcance mais mães, que assim como eu, né, que o Espírito Santo me despertou a estar orando, possa também estar despertando mães que ainda não entenderam da sua missão, né, de estar em oração pela vida dos filhos. Amém?